Gente, eu confesso que eu tô fazendo esse vídeo por motivos extremamente egoístas. Sabe por quê? Porque eu tô cansado de responder essa pergunta e aí vai ficar muito mais fácil. Quando alguém me perguntar, eu ponho o link desse vídeo e a pessoa vai ter essa resposta. Acho que de todas, ela só perde pra pergunta: Guilherme, você poderia interpretar o Kim 204? Guilherme, qual sua visão sobre o Kim 182? Guilherme, o que significa ser o Kim 113? tirando esse tipo de pergunta, o que é cronopsi, eu nunca vi as pessoas terem tanta dúvida sobre isso. É impressionante, assim. Eu abro o caixinha de pergunta lá no Stories do Instagram, 7 dias da semana, 5 tem essa pergunta lá, o que é cronopsi. Então vai ficar muito mais fácil para minha vida e para a vida de todo mundo se eu tivesse só um vídeo falando sobre cronopsi. Olha só, vocês conseguiram. Eu estou aqui agora gravando um vídeo sobre cronopsi. Então, vamos descobrir o que é esse cara. Bem, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve agora e lembra de deixar o like, porque o like, o curtir, ele ajuda o conhecimento a expandir. E obviamente que no final desse vídeo, você vai achar ele tão bom que você vai fazer o seguinte: você vai enviar ele para o seu melhor amigo, você vai enviar para aquela sua vizinha que ficava perguntando para você: mas Jennifer, o que é cronopsi? Pronto, você pega e manda essa informação para a pessoa e fica de boa, assim como eu vou ficar agora, depois de gravar esse vídeo. Então, primeira coisa que as pessoas têm que entender, e assim, eu já tive diferentes professores dentro desse conhecimento do sincronário, e eu já fui ensinado errado, e por isso que eu falo que é sempre importante o sentir no processo do aprendizado, porque o sentir ele vai te direcionando. Ninguém sabe tudo, e às vezes você encontra alguém que te dá uma informação que você fica meio assim, isso não soa muito coerente, isso não me soa uma verdade para mim, entende? Então é importante vocês terem isso em mente. Sinta a informação que chega para vocês. Que nem eu tô gravando um vídeo aqui agora, você vai receber essa informação e você vai sentir. Se não fizer sentido para vocês, joga fora, ignora, né? Para de seguir o canal. Se não faz sentido, esquece. Não, aqui não é para você engolir nada. É sempre importante a reflexão e o sentir. Então eu tô falando isso porque eu tinha sido ensinado de que o cronopsi era o Kim do seu ólon da quarta dimensão. Ou seja, o seu ser lá da quarta dimensão, ele tem um Kim. Igual você tem um Kim aqui, o seu eu maior, ele também, tecnicamente, teria um Kim. E esse Kim seria justamente quem? O cronopsi. Guilherme, isso está certo ou não? Não! Vamos racionalizar a parada. Vamos sair até do sentir, vamos para a razão um pouquinho. Pensa comigo, você acha que o seu ser quadridimensional, que está lá de cima, te direcionando nesta encarnação, ele tem signo? Ele tem Kim? Gente, é óbvio que não. Para pensar um pouquinho. O seu Kim, ele está linkado ao seu cronopsi. Então, sendo assim, você só pode ter um cronopsi se você está em um Kim, que você só tem quando você encarna, porque ele é correspondente ao dia do seu nascimento. Logo, o seu ólon quadridimensional, que vem antes, ele não tem um Kim. Ou se tem, não é um cronopsi. Porque ele antecede a sua encarnação. Logo, você realmente não tem como dizer que aquele cronopsi que está ligado ao seu Kim, ele é o seu eu quadridimensional. Então, esquece essa história de que o cronopsi é o Kim da quarta dimensão. Não é. Mas existe uma relação aí, e é isso que eu quero falar para vocês agora. Então vamos lá. A gente sabe que dentro do conhecimento do sincronário existe um conceito que eu não vou aprofundar, não nesse vídeo pelo menos, que é o da noosfera. Então a noosfera, em curtas palavras, ela é a malha mental, o campo mental. Existe uma função dentro da noosfera que é chamado de banco psi, que por sua vez, como o nome já diz,
é um banco, é um lugar de armazenamento, um banco de dados, por assim dizer, onde lá dentro ficam as informações impressas no tempo. Ou seja, tudo que acontece nos dias, após dias, após dias, após dias, elas são armazenadas lá. Então, esse banco de dados, ele recebe a informação do Kim do dia. O Kim do dia, ele faz o upload da informação e manda lá para o banco Psi, que por sua vez, no dia que tem determinado cronopsi, é a maneira que essa informação tende a descer, ou seja, fazer o download. Então vamos pensar assim, esse banco de dados está lá imprimindo as informações diárias. Então o upload acontece diariamente, tudo que acontece num dia fica impresso, vai lá, faz o upload. O download seria basicamente o cronopsi. Então o cronopsi ele tem essa função de descer a informação. Agora eu vou trazer um pouco de como eu particularmente entendo isso quando a gente está falando de cronopsi. Todo mundo tem um cronopsi e esse cronopsi ele é baseado nas 13 luas, tá? Se você vê o Tzolk'in, dentro lá do Tzolk'in, do Encantamento do Sonho, não existe cronopsi. O cronopsi ele não é baseado na contagem do Tzolk'in, pelo menos não diretamente. Óbvio que tem uma relação e existe uma matemática muito interessante aí, que eu também não vou aprofundar aqui para não pirar a cabeça de vocês. Mas a gente sabe que são as 13 luas que determinam. Ou seja, todo mundo que nasceu num dia X lá das 13 luas vai ter o mesmo cronopsi. Ele se repete sempre. Então, fazendo um paralelo das 13 luas com o gregoriano, todo mundo que nasceu no mesmo dia do gregoriano barra das 13 luas vai ter o mesmo cronopsi sempre. O Kim vai mudar, mas o cronopsi não. Ele vai seguir sempre o mesmo dia das 13 luas. Beleza? Então, a maneira que eu particularmente entendo o que é o cronopsi dentro desse contexto, eu gosto de exemplificar como o megafone. Como assim? O megafone, ele seria a maneira de expressão ou a maneira de decodificação particular sua dessa malha mental do planeta. Então, por exemplo, você tem que ir lá e ver qual que é o seu cronopsi. Vendo o seu cronopsi, qual é o Kim que está ali, você tem que pegar a interpretação daquele Kim e colocar ele dentro desses termos. Arthur, sem fazer barulho aí. Papai tá gravando. Tá. O cronopsi, o que eu tava falando? Já esqueci tudo. Ah, tá. Você vai lá e descobre o Kim, que é o seu cronopsi. Olha a interpretação dele. Vê o que ele quer dizer. E joga ele dentro desses termos de qual que é o filtro que a informação chega para você. Então, é como, basicamente, você vai receber a informação da noosfera. É basicamente, por isso que eu falo megafone, né? Porque é qual megafone, qual a sintonização, qual é a frequência que a noosfera vai te comunicar. Basicamente, o cronopsi é isso. Como eu recebo os downloads da noosfera, como eu acesso os dados, os campos noosféricos da memória eterna da humanidade, do planeta Terra. Isso basicamente é o cronopsi. Simples, não é? É como é o filtro. Então a informação está lá, ela passa de um determinado filtro. Esse filtro é o seu cronopsi, é o Kim que está ali. Já sei, você deve estar pensando, pô, Guilherme, dá um exemplo. Sempre, todo mundo, a galera gosta de um exemplo, né? É difícil entender quando a gente fica só no conceitual, então tudo bem. Eu vou dar um exemplo. Claro, Dr. José Argüelles. Valum Votan, ele era macaco espectral. Ele tinha como cronopsi o macaco magnético. O macaco magnético ele está situado lá no centro do Tzolk'in. Então ele tem uma função bem chave, porque ele é o primeiro macaco de todos, né? O macaco magnético, tom número 1. E ele está lá no meio
da vacuidade da coluna mística. Então, o macaco por si ele já tem essa função de decodificação. Então, o macaco magnético, então, ele está ali num processo de chave de realmente quebrar a ilusão e, vamos dizer assim, desvendar os mistérios que estão ali dentro do Tzolk'in. Ele está ali no centro, juntando as peças. Esse filtro era o filtro que Valun Votan tinha como Chronopsi. Ou seja, a informação noosférica chegava por ele por termos de macaco magnético azul. Então, quais as implicações disso? Cada um pode tirar sua própria interpretação, mas é um pouco óbvio até de entender que ele por ser macaco já tinha essa função de decodificação e ele recebia as informações nos mesmos termos do Kin dele. E aliás, até do guia dele, porque ele era espectral e guiado por ele mesmo. Então, você vê que o cara, ele realmente veio como uma peça-chave de alguém que ia trazer toda essa informação para a humanidade. Porque ele era o Kin da decodificação e ele recebia a informação da nosfera através do Kin da decodificação. Capiche? Então, logo, a gente consegue entender que o Chronopsi é muito isso, é o filtro. Como que a informação chega pra gente? Como que a gente pode captar? Qual que é a nossa antena? Pronto, ó. Qual que é a sua antena noosférica? Esse é o seu Chronopsi. Acabou de vir agora, eu nunca tinha pensado isso. Mas é a sua antena noosférica. É o Chronopsi, é a informação quadridimensional chegando pra você de alguma maneira. Tá entendendo? Então é isso, pronto, desmistifica tudo. Agora eu tenho certeza que vai ficar mais claro para você. O que é o Chronopsi? É minha antena noosférica. É isso, é como a informação vai chegar para você, tá? Sem mais churumelas, sem mais dificuldades de entender o Chronopsi. Até que ele é simples, vai. Só que assim, dentro disso, eu sei que quem não sabe o que é Bancopsi, o que não é noosfera, pode ainda ficar um pouco boiando no processo. Então fica tranquilo que logo mais, logo menos, sai um vídeo aí sobre esses assuntos. Beleza? Como eu falei, eu sabia que vocês iam gostar desse vídeo, e o que você vai fazer? Você vai pegar e vai lançar esse vídeo, vai mandar ele compartilhar lá no seu Facebook, lá no seu Instagram, lá no YouTube, vai compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, enfim, né, gente? Manda no Telegram, manda pra todo mundo aí. E até pra galera que discorda, vai falar, não, esse Guilherme tá viajando, nada a ver, isso não é o Chronopsi, isso não faz sentido. Manda pra esse cara também, só pra gente polemizar. Eu adoro uma polêmica, gente. Sabe como é que é? Espectral é nota dissonante, então é assim mesmo, tá bom? Então faz isso, por gentileza, e boa sorte aí em decodificar o seu Chronopsi.